João Molevade, Cidade Metal, berço do rock. No coração de Minas Gerais, onde o minério de ferro molda o chão e a história, o som das guitarras também ecoou forte e deixou raízes. João Molevade é mais do que uma cidade industrial, é território de resistência cultural, onde o rock encontrou abrigo, ganhou força e fez legado. Rock na rua. No coração de Molevade, em meio às calçadas, uma juventude enlouquecida, sedenta por rock and roll, buscava por som. Era palcos improvisados, onde a gente tinha bandas locais e também bandas emergentes que vinham de outros locais, por exemplo, Belo Horizonte, para compor a sonoridade metal vinda dessa cidade que cheira minério. Era assim o Rock na Rua, que foi um movimento muito importante de rock and roll que foi feito no interior de Minas Gerais. Desse movimento surgiu várias bandas, assim como Concreto, Wilson Sideral, Mr. Joy, Elétrica, que teve música até tocada na rádio, e uma banda de Molevade que chegou até ter contrato com a Sony, que é a banda Calque. E teve outras bandas também, como Racho Tomago, Infox, Auto Reverse, que compunha todo esse cenário, que foi uma efervescência e transformou uma década de ouro na nossa cidade. Assim foi o Rock na Rua. Estou aqui com o Léo, que fez parte desse todo esse cenário do Rock na Rua, e gostaria de fazer com você algumas perguntas, a gente trocar ideia sobre esse movimento, que foi um movimento muito importante para a região do Médio Piracicaba, e eu falo que também para Minas Gerais, né? Você teve uma banda, Léo, com a banda Clau, né? Você me recorda, né? Banda Clau. Gostaria que você falasse um pouco qual foi o impacto para você ter tocado nesse movimento, o que isso impactou na sua vida como músico, como pessoa, e depois isso como uma trajetória como músico, né? Porque esse festival não é só, né? O Rock na Rua não foi só aquela experiência de tocar no palco, né? Foi uma vivência, né? Porque a gente, naquela época, a gente não tinha esses plays, né? Um acesso múltiplos de músicas, né? Que tava na palma da mão, a gente era aquela sedento de ver a banda tocar e depois correr para casa, ensaiar para no próximo ano ter uma banda. E a gente, como amigo, a gente viveu isso, a gente começou a tocar junto. E eu lembro que eu teve experiência e também você teve experiência, né? Gostaria que você também falasse sobre esse impacto, né? Porque passa um filme, né? Claro, Daniel. Na verdade, nós fomos agraciados, né, cara, de ter vivido uma época onde muitos amigos eram influenciados por música e por boas músicas, né? Então nós tivemos aí, acompanhamos o crescimento de várias bandas, né, daquela geração. E a questão do Rock na Rua veio só a intensificar tudo isso, né? Então, pra gente, como espectador e também participante, né, com as bandas ali no início, todo mundo, né, querendo ir pra frente com aquilo e colocar ali para todo mundo, né, o nosso som, foi muito importante, né? E poder dividir palco, né, com os amigos, ver, né, presenciar outras bandas também de fora, né, igual a gente tinha influência de bandas de BH que vinham tocar aqui, e isso foi muito gratificante. Eu gostaria também que você falasse um pouco da Clau. A Clau, você sempre foi um músico diferente também da turma, né? Apesar que eu falo você também é músico profissional, você é bombeiro militar, né? Sou. Sargento, né? Sargento. Isso. Sim. Mas você também tem uma influência. Hoje você toca na banda Os Contras, né? E outras bandas também, né? Mas a banda Clau, ela tinha um diferencial, que era o visual, né? Então, não foge, né, o princípio. A banda Clau era uma banda de skatistas. Minha pegada sempre foi essa, né? Tá ali no meio do hardcore, do punk rock. Então, a Clau, ela foi uma banda de amigos skatistas. Você citou aí os Contras. Os Contras é uma banda que tem 35 anos. É uma banda de um amigo que também é skatista, né? Eu recentemente fiz uma participação com eles no show de 35 anos de banda. Isso foi muito gratificante, mas a pegada é sempre essa, é som para andar de skate, sempre foi isso.
né? E estar nesse meio, né, junto com as outras bandas, isso aí foi muito engrandecedor, assim, como músico, né? Também. Então, rock, rua e amizade tá sempre atrelado, né? Com certeza. Então o nome tem tudo a ver, né? Tudo a ver. É isso aí. Obrigadão, cara. Valeu, Gaia. O Rock na Rua é o festival de rock mais antigo da cidade. Mais do que um evento, ele é um símbolo. Uma bandeira fincada no asfalto quente das ruas de Monlevade. É memória viva, movimento cultural que pulsa e precisa ser reconhecido, apoiado e sustentado como parte essencial da identidade da cidade. Porque enquanto houver uma alma rebelde, microfone aberto, guitarra ligada, João Monlevade seguirá sendo território de som, ferro e fogo. Estou aqui com o Márcio, que faz parte da nova geração de músicos e que também tocou na segunda parte do Rock na Rua, que é o que eu digo que é o Novo Testamento do rock and roll, né, que é a fase dos anos 2010 para frente. E gostaria de trocar uma ideia com você, Márcio, sobre como é que é ser um PCD músico, né? Eu vejo que você, eu sou seu amigo, mas eu vejo que você é um cara que tá na luta aí, né? Você cresceu como músico, mas como é que é o seu dia a dia e como é que foi ter essa experiência de ter participado de um festival que é o Rock na Rua, que é esse festival tão importante para nossa região e que é um festival que ainda está durando, não tão com tanta força igual foi aquela época de final de 90 para os anos 2000 e que ainda tem hoje algumas edições que você participou com algumas bandas, né? Sim. Eu gostaria que você falasse um pouco desse cenário que você está vivendo, que você tocou, que você está sentindo, e também como é que é essa inclusão de um PCD no cenário do rock. Porque geralmente a gente tem alguns ícones do rock and roll, né? O Stevie Wonder, apesar que não é propriamente um cara do rock and roll, mas é um cara que ele tem atitude rock and roll, né, Márcio? Sim, tem sim. A própria deficiência por si só já te obriga a ter uma certa atitude, né? Porque você tem que romper barreiras, Show. Você tem que provar o seu potencial muitas vezes, porque você passa por cima do preconceito de muitas pessoas. Às vezes as pessoas olham com desconfiança, né, para o seu trabalho. E o que eu acho legal, não só no rock, mas na música em geral, é que a música por si só ela é bastante inclusiva. Então, eu não tenho problema com a minha deficiência, né? Eu sou cego total, mas eu sinto que na música, acima da minha deficiência, está o meu trabalho. Eu não sou avaliado como cego, eu sou avaliado como músico. E legal. Acho que é esse o objetivo, né? Todos deficientes, é serem avaliados. Por isso que o termo adotado atualmente é PCD, pessoa com deficiência. Antes da deficiência vem a pessoa. E gostaria que você falasse um pouco de como é que foi ter tocado nessa segunda fase do rock and roll, do Rock na Rua. Nas fases anteriores do Rock na Rua, eu era uma criança, ainda era bem novo, né? Criança, adolescente. E eu sempre gostei de música, mas na época eu não tinha envolvimento direto com a música, né? Sempre eu era ouvinte. E eu achava muito legal aquilo, né? As bandas se reunirem, tocarem, fazerem shows. E agora, na volta do Rock na Rua, estar nesse cenário, não como espectador, mas como alguém que está tocando ali, está no meio, é muito legal, é muito emocionante, assim. É a história viva, né? A história viva, né? Legal. Bom demais. Então é isso aí, Márcio. Obrigado. Tudo de bom pra você. Obrigado. Viu? Desejo vida longa e muitas teclas pra vocês mágicas da sua vida, viu? Fechou. E muito rock and roll, né? Pra mim, pra todos nós. É isso aí. Nomes como Luteia Semafra e Marcelo Sputnik não apenas participaram da cena. Eles a estruturaram. Ativistas culturais que continuam ano após ano garantindo que o rock em Monlevade não vire lembrança, mas continue sendo presença. Estou aqui com o Johnny Hendrix, esse camarada que faz parte da nova safra do rock and roll, que representa a guitarra hendrixiana de Monlevade. Você é um pouco da geração, né, atual. E você pegou essa última cauda do cometa do Rock na Rua. Sim, gostaria que você falasse um pouquinho da sua sensação de viver esse movimento, que é um movimento que é tão importante para Monlevade e que formaram-se várias bandas. Como eu já citei, por exemplo, tem uma banda Concreto que tem integrantes de Monlevade, tem um Sideral,
E tem outras bandas também que passaram sobre esse palco de Molevade. Então, Molevade, a gente tem uma história cultural, assim como o Rock na Rua, a gente teve festivais importantes. Por exemplo, já teve Ana Carolina, que já tocou aqui em Molevade, a gente já teve artistas, Roberto Carlos, que poucas pessoas já sabem, já teve aqui. Então, Molevade tem uma cena muito importante musical, né? E o Rock na Rua tá aí, tá vivo, né? E gostaria que você contasse um pouquinho, né, da sua trajetória que está iniciando, apesar que você não aparenta, mas você é um cara que está iniciando na música. Fala um pouquinho da sua trajetória, o que você está sentindo nessa nossa safra do rock and roll, se acha que isso vai durar muito tempo, se a IA vai tomar conta, ou se não tem, se o autoral vai vir música nova. Porque naquela época a gente tinha uma coisa curiosa, aquela época predominantemente música nacional. Hoje, atualmente, são os bandas que tocam praticamente música na língua estrangeira. Sim, sim. Primeiramente, uma honra poder estar participando aqui, meus agradecimentos. E com base na sua pergunta, o Rock na Rua é um festival que já tem um nome, né, aqui na cidade. Desde mesmo a antiguidade ali que começaram as bandas, uma banda Concreto, uma banda Em Focos, teve muitas bandas, diversas bandas que começou, teve ali as suas repercussões, né, muito no Rock na Rua. E eu me lembro mesmo de, alguns dias atrás eu estava vendo um vídeo no YouTube mesmo, onde que mostra o Rock na Rua tempos atrás, né, e ali o pessoal curtindo, e o pessoal todo vestido de preto, todo ali no estilo do rock, né? Então eu falei, caramba, nessa época eu ainda, tava bem pequeno, ainda nem sonhava, né? Que existia o evento, porque eu era muito novo ainda, né? Mas com certas bases que a gente vê ali, vê que as bandas continuou, né? Eu fui ainda poder presenciar essas bandas também, algum tempo depois, né? Eu tô na música, tô aí tocando ao vivo, me apresentando, tempo conta ali de 5, 6 anos, tô aí, né? E é uma extrema satisfação. E já estive presente nesse Rock na Rua, já pude participar. E de certa forma, quando você tá ali em cima, é muito gratificante, é muito bom. Tanto que eu me lembro de antes mesmo estar ali na plateia, estar ali observando, tá vindo um guitarrista tocar ali, né? Falei, caramba, olha que legal. Ali um cara tocando rock ali, todo mundo presenciando. Isso foi a primeira vez que eu tive contato com rock na rua, né? Todo mundo ali presenciando, todo mundo vendo aquilo ali. E às vezes é algo que eu via, às vezes na internet, às vezes algo assim, eu não tinha muito contato mesmo. Mas foi maravilhoso ali poder ver, poder assistir, poder ver uma banda se apresentando de rock, a galera curtindo, né? Rock na rua sempre tem um mosh, sempre rola ali uma roda punk, né? Então isso mostra que o movimento está bem rico, tá bem grande ainda, né? E quando eu subi naquele palco, eu toquei e falei, caramba, isso é muito bom eu poder fazer parte disso também, ter um pedacinho nessa história, né? Poder contribuir de certa forma também. Então foi algo muito bom, muito interessante, algo que eu guardo no meu coração e é, de certa forma, satisfatório ver que o movimento, que o rock, né? Tem toda aquela questão de que o rock morreu, toda essa questão que rola aí muitas essas opiniões aí no meio da galera, mas eu vejo que o rock está vivo e está muito vivo ainda, ele continua seguindo firme, né? Das antigas gerações, das novas gerações, a gente vê também pessoas de diversas idades, né? Se apresentando de tal forma, tendo oportunidade, então isso é muito interessante de ver. Legal demais. Isso aí. Obrigadão, Johnny. Satisfação. Desejo para você vida longa, a sua guitarra aos solos eternos. É isso mesmo. Estou aqui com o Zé Ronaldo, do Shine Crazy Rock Bar, mas eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Você acha que o rock vai morrer? Você tá louco? Você não morreu até hoje? Não morre nunca, cara. Não morre muito. Hoje em dia tem uns meninos na cidade já que eu até me sinto meio lisonjeado, às vezes, de ter dado oportunidade para eles. Inclusive, no último evento que teve aqui agora, eu fiz questão, os meninos estavam com a banda, já tinha parado, eu cutuquei eles para vocês queriam fazer aqui, entrou mais dois integrantes e tem duas bandazinhas novas da cidade aqui, que eu até cito, os meninos do 6 a 6, que tem essa molecada nova, tem um monte de música autoral e são bons pra caralho, e tem os meninos do Granada que lançaram. Então essa juventude, eles vão acabar cobrindo mais pra frente, que além disso, passam a conhecer de rock, de música boa, eles ensaiam a enciclopédia, eles descobrem a fundação do rock, do pop, então isso aí que ajuda a não morrer. E o passado sempre será presente. Legal demais. Ô Zé, muito obrigado.